Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do OK Bíblia Podcast e eu muito feliz de ter você aqui mais uma vez conosco. Hoje estou sozinho, hoje o Ícaro não está aqui com a gente, mas tem um convidado muito especial que vai contar um pouquinho da sua história, vai abençoar a nossa vida aqui. E eu queria que você já compartilhasse, já enviasse para o máximo de pessoas que você puder, compartilhe. Eu sei que a sua vida e a de quem você enviar vai ser muito edificada. Por isso nós estamos aqui para gravar mais um episódio. Na tela, aí tem um QR Code que você pode mirar o seu celular. E se você quiser contribuir para que a gente continue gravando, para que a gente faça mais episódios, você pode abençoar da sua forma o que Deus colocar no seu coração, o que você propor no seu coração. Você pode estar abençoando esse canal e ajudando mais pessoas a serem abençoadas também. Eu estou aqui hoje com o pastor Fábio Corbacho, ele que é pastor, é pai, é músico, e é uma alegria te receber aqui, meu amigo. Valeu, meu irmão. Muito bom tê-lo aqui, e a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da sua trajetória. Isso. Mas antes eu queria falar também dos nossos patrocinadores, pessoal que são colaboradores com a gente aqui. Eu queria destacar o Renan Hortifruti, que é um hortifruti lá em Caldas do Jorro, fica lá na Avenida Clériston Andrade. E você pode ir lá fazer a feira da sua casa. Eles têm preços legais lá para você e para sua família. O Lojão do Aconchego, que é uma loja de variedades e também nos ajuda aqui, são colaboradores conosco, fica no centro de Caldas do Jorro. Você acha de tudo para sua casa, para sua família, tudo que você precisar, Lojão do Aconchego. E por último, Alfa Móveis Planejado, uma loja de móveis, eletros. Tem aqui em Tucano, tem em Caldas do Jorro também, ao lado do Mercado Gameleira. E você acha todos os tipos de móveis que você precisar, de elétricos para sua casa. E eu tenho certeza que lá você também vai ser muito bem recebido e vai ser também, vai encontrar os melhores preços que você precisar, tá certo? Pastor, se apresenta aí pro pessoal, dá um oi pra gente. Olá, gente, bom dia, boa noite, né? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada pessoa, cada ouvinte, cada pessoa que está junto conosco aí. Eu sou o pastor Fábio Corbacho, né? Hoje estou em Tucano junto com a minha família já há 19 anos, né? E estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém. Pastor, todos os convidados que a gente recebeu aqui, a gente meio que fez um roteiro aqui para a gente se basear nas perguntas. E a primeira pergunta que a gente faz é: você já nasceu num lar cristão? Já veio de uma trajetória cristã, de gerações passadas ou não? Sim, eu nasci em um lar cristão, né? Na verdade, a casa onde eu morei, desde o meu nascimento, ficava em frente à igreja onde eu congreguei parte da minha vida. E a minha mãe era cristã, era cantora da igreja, era uma missionária, né? Os meus irmãos também eram cristãos, todos levitas da casa do Senhor. Então a minha família é nesse contexto aí, cristão. Mas aí quando eu fiz uma idade, 17 anos, eu achei que eu tinha que ir lá fora, né? Dar uma passeada, infelizmente. Que ser pródigo um pouquinho. Ser pródigo um pouquinho, né? E acabei que desviando, errando o alvo, né, com 17 anos, mas foi pouco tempo. Amém. Logo eu retornei. Amém, louvado seja Deus. Bom, o pastor Fábio, gente, é pastor aqui em Tucano, e a gente queria conhecer também um pouquinho mais sobre a igreja, sobre o ministério pastoral, né? Sabendo que você veio de uma família cristã, sua mãe já tinha um contexto ministerial. Como que foi, como que surgiu assim no seu coração o desejo, a chama pelo ministério? Já começou sendo pastor, ou primeiro já na área da música, que a gente sabe também que o senhor toca, canta? Como que foi isso? Como que ficou atrelado também a questão do louvor com palavra, ministério pastoral? Como que é isso? Na verdade, é o que o sábio Salomão diz: ensina a criança no caminho, né? Então, eu ia com minha mãe para todos os cultos, era tarde da bênção, era noite da bênção. Da vitória. E da vitória. Tinha até o culto da sopa na igreja onde eu congregava, né? Segunda-feira à tarde. E aí dava a sopa lá no final. Dava a sopa no final, né? Então, assim, eu vi minha mãe fazendo isso e fui crescendo, né? Vendo ela, junto com ela. Eu tocava para ela na época,
muito pequeno ainda, né? Já com 8 anos, 7 anos, eu já dedilhava no violãozinho pequenininho que eu ganhei, né? Então, assim, eu fui crescendo e vendo, né? E aquilo ali foi aquecendo o meu coração para que eu fosse, na verdade, fazendo aquilo que eu estava enxergando nela. Comecei a cantar, na época, muito novo também, 10 anos eu já participava de festival de música na nossa igreja, né? E assim, comecei a cantar, comecei a tocar e caminhando com ela o tempo todo. E aquilo ali foi despertando em mim uma chama de servir ao Deus da minha mãe, né? Então, até 17 anos eu servi o Deus da minha mãe. Depois dos 17 que eu tive uma experiência com o meu Deus, né? Sim. E foi muito bom porque tudo aquilo que eu enxergava nela, eu falava, poxa, eu preciso ser, né? Preciso dar continuidade a esse ministério. Minha mãe era uma bênção, cara. Minha mãe é sem palavras, né? Benção, e aí eu fui vendo e fui cantando primeiro, né? Comecei a cantar, comecei a viajar muito com a música, participei de muitas coisas fora, né? Até na HIT eu já fui, R. Soares. E em 2011 eu estava conversando com uma pessoa aqui em Tucano, tinha acabado de chegar de uma agenda, tinha gravado o CD Em Ti Confio, né? E quando eu voltei de São Paulo, eu lembro que despertou em mim uma chama de cuidar de pessoas. A gente tinha muito isso, a gente cuidava de muita gente e tal, eu e minha esposa, mas não era da forma que é hoje, né? E eu lembro que essa pessoa falou para mim que eu seria pastor. Antes, todo mundo já me chamava de pastor, mas eu não queria. Tudo que eu menos queria era ser pastor, né? Porque eu sabia o que era ser, até porque a minha mãe ela não foi ordenada, mas ela desenvolvia esse trabalho na prática muito bem, né? Fundou várias igrejas. E assim, em 2011 eu falei, se Deus tem essa chamada na minha vida, eu digo sim para Ele, né? E assim, foi um dia que o céu estava aberto. Amém. E foi quando começou a minha chamada pastoral, a minha esposa também disse o amém, né? Que o sim de Deus seja. Sim. E aí nós começamos a nossa caminhada, trajetória ministerial como pastores em 2013. Foi 2013, aí nós fomos ordenados, né? Eu no dia 5 de outubro, eu no dia 5 de maio, ela no dia 5 de outubro. Mesmo ano. No mesmo ano, né? E aí de lá para cá a gente continuou, o pai dela também era pastor, né? Faleceu, mas era pastor, deixou um legado incrível. Se você falar na cidade do pastor Otacílio, você vai ver quem era, né? Que benção. É como a oferta de Abel, que mesmo depois de morto ainda fala, né? Então, assim, a gente disse sim para esse chamado de Deus e essa é parte da minha trajetória. Louvado seja Deus. Você falando um pouquinho da sua história, que vem em mente a responsabilidade que os pais têm de serem esse modelo para os filhos, né? Sim. A gente vê uma geração hoje, principalmente de pais, que terceirizam a criação dos filhos, às vezes para a escola, às vezes para o pastor, mas a sua mãe foi esse modelo que te conduziu, o que ela fazia na prática. E às vezes eu vejo pais falando, poxa vida, meu filho tá assim, meu filho desse jeito, mas às vezes não quer assumir, não quer bater no peito e dizer, eu vou conduzir meu filho, eu vou ser o modelo, eu vou ser o pai. Sim, com certeza. Que vai mostrar o que é. Às vezes até famílias que vivem no contexto ministerial, e a gente vê, infelizmente, relatos de filhos dizendo, eu quero ser tudo, menos do que os meus pais são. Eu quero ser tudo menos um pastor. Às vezes, filhos de pastores eu já ouvi falar. É por isso que eu nunca deixei que os meus filhos sentissem o peso da nossa chamada, né? Sim. Eu sempre disse, sempre falei para eles, eu falava assim, a sua responsabilidade na terra não é porque vocês são filhos de pastor, Legal. É porque vocês são filhos de Deus. Uau. Né? E eu lembro que uma vez o meu filho, o Fábio, ele chegou para mim e falou assim, pai, eu tenho que ser exemplo por ser filho de pastor? Eu falei, não. Aí ele abriu aquele sorriso, né? Sim, falei, tirou um peso. Né? Aí eu falei, você tem que ser exemplo porque você é filho de Deus. Né? Uau. Então eu nunca coloquei peso nas costas dos meus filhos, ministerialmente falando, né? E nem em outra área. Sim. Eu sempre disse para eles, olha, vocês são filhos de Deus, o testemunho é porque são filhos de Deus, né?
E graças a Deus, hoje você pergunta a todos, o que é que vocês querem ser, pastor? A Sara é a minha mais velha, fez 18, né? Está até aqui com a gente nos bastidores. Sim. Ela se forma esse ano, né? Conclui os estudos. E aí você pergunta para ela, o que é que você quer fazer? Ela, teologia. Que bênção. Né? Então, assim, Louvado seja Deus. todos querem ser pastor. Só a pequenininha de 5 que disse que quer ser cantora, né? Eu acho isso muito lindo, né? Essa jornada familiar. Você tem uma história, para mim, na escritura, que é de fato muito cativante, é de Noé. Sim. Porque o ministério de Noé talvez foi um dos mais difíceis, biblicamente falando, porque ele conseguiu conduzir toda a família para dentro da arca, né? Eu vi uma frase fantástica hoje, onde eu não sei quem é o autor, mas ele disse assim: Noé não conseguiu salvar o mundo, mas ele conseguiu salvar a sua família. Uau. Cara, isso é show. Porque às vezes, quando a gente olha para a biografia de grandes homens da história, avivalistas, pregadores, muitos deles salvaram milhares de pessoas, mas não conseguiram ter nem sequer uma família sólida, estruturada. Sim. Né? Tem relatos de John Wesley, um dos maiores pregadores do século XVIII, mas infelizmente até o seu relacionamento com a sua esposa não era tão legal, com os filhos. E esse papel de conseguir introduzir Cristo nas crianças, na família, de conseguir ter uma família modelo, para mim é muito lindo. E eu acho muito válido e inspirador até, né? Te dar os parabéns. Obrigado. Mas Noé, ele conseguiu conduzir uma família. Pensa aí, o quanto que é difícil. Todos, Nora, as 3 esposas dos filhos. Cara, é verdade, né? É verdade. Um papel que a gente às vezes não fala tanto, mas ele conseguiu salvar a família toda. A família toda. Se todos os sacerdotes, que todo cristão sacerdote tivesse esse papel, essa chama no coração, eu vou levar minha família para a arca, a gente teria mais famílias, né? Mais pessoas, mais membros das famílias voltados ao Senhor. Você vê o próprio Davi, né? Ele foi um rei incrível. Sim. Né? Porque para Deus não importa como a gente começa, o que importa é como a gente termina. Sim. Né? Ele foi um rei incrível, mas a família dele foi uma tragédia. Uma tragédia. Né? Nossa. Muito bom. E eu queria que você falasse aí um pouquinho da sua esposa, um pouquinho dos seus filhos. O dia que a gente estava junto ali no evento que teve em Caldas do Jorro, eu vi você falando que tinha 5 filhos. Eu falei, nossa, 5 filhos, que benção. Como que foi isso? Era planejado? Você tinha um sonho de ter 5 filhos? Ou não foi planejado, mas foi um grande desafio? Claro que é um desafio, uma responsabilidade, um privilégio também. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. E diz que bem-aventurado é o homem que tem a aljava cheia dele. Então, são bem-aventurado. É o homem que tem a aljava cheia deles. É bem-aventurado. Eu queria saber um pouquinho como foi essa trajetória aí com os filhos, com a esposa, esse comum acordo também. Porque hoje a gente vê, falando dessa juventude novamente, principalmente tratando de esposas, mulheres, quando a gente conversa com jovens no sentido de casamento, vou ter no máximo um filho, até não quero ter filho, primeiro vou fazer faculdade, primeiro vou resolver minha vida. Mas como que foi assim para você, para sua esposa, ter 5 filhos e ter esse ministério com essa família grande, linda? Na verdade é muito desafiador, né? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara, em um mundo tão perdido da forma que está, com tanta gente ruim, você ainda teve coragem de ter 5 filhos? Eu falei exatamente por isso. Porque eu tinha que colocar pessoas que prestassem no mundo, né? Uau. Então, se o mundo tem muita gente que não presta, deixa eu colocar os que prestam. Junto com várias pessoas também que fizeram isso, né? Mas foi muito desafiador, cara. Eu vim para Tucano, eu vim para Serrinha, na verdade, tocar em um congresso. E eu ainda estava, né, afastado dos caminhos do Senhor, mas eu encontrei uns caras que eles falavam para mim assim, Deus te aceita do jeito, Deus te recebe do jeito que você é. E eu ficava com aquilo, falava assim, cara, Deus me recebe do jeito que eu sou, então tá de boa. Só que eles não esqueceram de me dizer que ele não me aceita do jeito que ele me recebeu, né? E eu lembro que eu vim para Serrinha, eu conheci a galera de Tucano, vim em Tucano passear depois de alguns meses, e aqui eu conheci a minha esposa, conheci ela lá, mas aqui que a gente começou a ter uma amizade, e eu falei para ela, né, um dia a gente conversando, eu falei para ela que iria casar com ela. Ela não acreditou, né? Falei assim, vou casar com você, vou ter filhos com você, vou ter um ministério com você, é com você que eu quero construir a minha vida e tal. E ela não tinha nada comigo ainda, e a gente acabou que
dias depois a gente começou a namorar, como eu falei lá no jogo, 1 mês e 14 dias eu pedi noivado, com 3 meses que a gente casou, Nossa. né? E logo em seguida veio a nossa primeira filha. E assim, a Sara, ela foi uma filha planejada, porque eu, quando casei com a minha esposa, falei para ela, não toma remédio, eu quero ter um filho. Sim. A minha loucura era ter um filho. E se fosse uma menina, então, né, eu falava assim, cara, e quando ela disse que estava grávida de Sara, eu falei assim, meu sonho se realizou. Sara nasceu, depois de Sara eu falei, eu quero ter outro, né? E aí a gente tentou um outro e ela engravidou, só que teve uma perda, né? E eu fiquei muito triste porque ela perdeu. E aí eu falei, vamos tentar uma outra criança, tá? Veio 2. Eita. Veio o Fábio e a Lara, que são gêmeos. São gêmeos. Né? Sim. E aí eu falei assim, pronto, 3 tá bacana e tá legal, é por aqui mesmo. Aí veio Mariana. A Mariana já não foi planejada, né? Sim. Foi desejada, mas não foi Sim. planejada. E de repente, por último, a pequenininha Helena, né? Que veio, e Helena, sem Helena, eu acho que a família não seria a mesma coisa, né? Cada um veio para completar uma fase da nossa vida. Sim. Então, assim, os nossos filhos, eles foram desejados, né? Uns foram planejados, outros não, mas hoje eu já não vejo a minha vida nem o meu ministério, né? Eu ouvi uma frase uma vez do pastor Anderson, ele falou assim, que o homem que não se emociona em falar da sua família, ele não é homem. Uau. Né? E é verdade. Eu me emociono em falar deles, porque assim, hoje a minha vida, Deus usa a minha esposa, ouve a oração da minha mãe, usa a minha esposa como resposta para mudar a vida de um cara que era totalmente perdido, e agora ele dá filhos para esse cara que não teve pai, né? Meu pai faleceu 9 dias antes de eu nascer. Ele faleceu dia 21 de abril, eu nasci dia 30, no mesmo ano, né? 9 dias depois. E assim, ele dá filhos para um cara que não sabe o que é ter pai, Sim. mas aprende a ser vendo Deus Pai, né? Uau. Então hoje, os meus filhos, como você falou, a questão ministerial, muitos foram bem-sucedidos ministerialmente, mas a família é um fracasso, né? Foi um fracasso. E na minha mente sempre veio o contrário, sempre falava assim, cara, o meu ministério é a minha família, né? A minha primeira igreja é o meu lar, né? É os meus filhos, é a minha esposa. Sim. Então, ela abriu mão de trabalho, ela abriu mão de faculdade para cuidar dos nossos filhos, né? E eu sempre disse para ela, falava assim, cara, por muito tempo eu não entendia muito aquilo que a Bíblia fala, que o homem ele tem que morrer pela esposa, né? Dar vida Sim. pela esposa. Mas eu não aceitava muito bem isso. Mas depois eu comecei a ver que Cristo deu a vida pela igreja. Sim. Então a mulher que ela se torna igreja, o homem dá a vida por ela. Verdade. Tranquilamente. Sim, sim. Né? Então, quando eu vi a minha esposa abrir mão de tudo... E o contrário de também, né? O homem que é parecido com Cristo, a mulher tem facilidade de se submetê-lo. Você né? entendeu? Então, quando eu vi a minha esposa entender o que é submissão, porque hoje, o mundo hoje submissão é o cara mandar a mulher e ter que... Não, submissão é estar submetida a uma missão. Sim. E quando ela entendeu isso e ela fez parte... ela abriu mão da vida para submeter-se à missão que o Senhor me chamou. Pô, eu falei assim, cara, esse é o casamento, essa é a família. Sim. Né? Então, assim, os nossos filhos, eles são o nosso primeiro ministério, a nossa primeira igreja. Eu lembro que em 2019 eu estava meio agoniado com algumas coisas que estavam acontecendo, ministerialmente falando, e eu saí para a igreja. E tudo que eu queria naquele dia era abrir mão de tudo, menos da minha família. Eu falei assim, eu vou chegar lá, vou entregar o ministério e tal. E eu lembro que quando eu cheguei para pregar, Deus ele arde uma frase no meu coração, onde dizia assim, não adianta você ser um sucesso fora enquanto você estiver sendo um fracasso dentro. Uau. E eu falei assim, poxa, esse dia para mim foi muito marcante, né? Porque logo depois veio a pandemia e eu entendi o fique em casa. Onde todo mundo queria romper as barreiras, Deus dizia, volta para casa, tem alguma coisa que precisa consertar aqui dentro, né?
E foi bacana porque eu pude rever algumas coisas na minha família, nos meus filhos, no meu casamento. E de lá para cá, graças a Deus, o Fica em Casa para a gente foi uma bênção. Porque realmente o Senhor nos trouxe de volta para casa para arrumar de fato a casa, né? Então, os meus filhos são uma bênção, a minha família é uma bênção. E eu louvo a Deus, né? Porque hoje eu vejo pessoas até se espelhando nisso, né? Poxa, quero ter uma família igual a sua, quero ter filhos, né? Essa semana que passou, fui lá na escola levar um buquê para minha filha, que tinha acabado de concluir, né? E assim, para muitas pessoas aquilo foi né? Nos dias de hoje, como é um pai fazer isso? Que maravilha! Para a gente é tão natural isso. Isso acontece em casa, né? E o que eles viram lá fora foi simplesmente aquilo que já é uma realidade dentro do nosso lar. Amém. Então a minha família é uma bênção. Louvado seja Deus. E isso tudo a gente pode resumir que nenhum sucesso justifica um fracasso familiar. Sim, né? Muitas pessoas certeza. Lutando para ter tantas coisas e deixando a família enfraquecer, deixando a família se perder. Com certeza. É muito lindo esses valores familiares serem mantidos, porque a igreja é família. É família. A igreja macro é formada pelas micros famílias, né? A reunião das famílias. E quando a gente restaurar essa questão de família, eu costumo dizer que esse grande último período da igreja, na história da humanidade, nessa era, ele vai acontecer um avivamento que vai passar pelas famílias, um avivamento familiar. Eu creio nisso. Joel falou que ele fala de um contexto familiar, falando de um derramamento do Espírito, os filhos, os servos, falando da casa. Vai acontecer um derramar e isso vai movimentar a família, vai pegar as gerações dos filhos. E Malaquias, ele diz que os corações dos pais e os filhos se inclinarão, é verdade. Reconectariam, né? Se reconciliariam. E esse é o nosso papel, de trazer, conectar gerações, né? Os pais aos filhos. Quantas pessoas também que até hoje não têm um relacionamento saudável com os pais e de repente está vivendo a vida, está até iniciando um seminário, está na igreja, está tocando e tal, mas às vezes em casa o relacionamento com os pais ainda está quebrado. E quem sabe esse podcast, essa história linda, possa tocar o seu coração, aquecer o seu coração. Eu queria dizer isso para você, né? Se reconcilie com os seus pais, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa. É tempo de você estar junto com a sua família, é tempo de você ter uma família que é um abrigo, um lar onde Deus habita, para que você possa impactar o máximo de pessoas possíveis. Louvado seja Deus. Pastor, eu tenho algumas perguntas aqui que eu formei para a gente conversar um pouquinho, para a gente fazer. Você já falou da jornada pastoral, da conversão, dos filhos. Eu queria que você falasse aí para o pessoal que está assistindo alguns livros, ou um, ou dois, ou três, que marcaram a sua vida, desde a sua trajetória até hoje, que você leu, que te impactou em algum momento, que fez sentido para o seu contexto ali, para o seu momento, e que você realmente foi impactado e que você pode indicar. Na verdade, tem muitos livros, né, que falam muito, mas tem alguns livros do pastor Luciano Subirá que eu sou, né, o Graça, é porque eu sou transformadora. Isso, Graça Transformadora. Tem o Impacto da Santidade. Sim. Cara, Até que Não Sobre Mais Nada. São livros. Isso até que não sobe mais nada de mim, né? Até que São nada livros, mais importe. Até que nada mais importe, né? São livros assim que impactou muito na minha vida, né? Falou muito ao meu coração, muitas coisas que eu tinha como convicção, como certeza. Esses livros destruíram muitas coisas, né? E me fez repensar de fato no Evangelho do Reino, né? Sim. Me fez repensar e me fez ter um coração mais em chamas, né? Então esses livros eu indico: O Impacto da Santidade, Até que Nada Mais Importe, Graça Transformadora. Esses livros são top demais. Verdade. Muito top. O Luciano muito top. é uma bênção, né? Ele consegue
trazer coisas profundas de forma simples, né? Didática, que todo mundo consegue acessar, que todo mundo consegue entender. Isso. O Luciano, de fato, é uma bênção na nossa nação. Você aí pode adquirir esses livros aí, vai ser bênção para sua vida, para sua jornada. Em nome de Jesus. Pastor... E tem o meu também, né? Que é um livro digital. Ai, que bênção. Ainda há esperança, né? Olha. São as frases... É um e-book, então. Um e-book digital. Sim. São todas as frases que eu falo em mais de 200 vídeos que eu tenho. E aí eu pego essas frases e coloco explico um pouco sobre elas, né? Então você pode encontrar também o e-book digital. Onde que o pessoal pode ir? No Hotmart. No Hotmart. É só colocar lá pr.fabiocorbacho e aí você tem acesso. Para adquirir. Isso. Então fica a dica aí, ainda há esperança. Ainda há esperança. Você pode acessar aí, comprar, vai ser abençoado em nome de Jesus. E é bom ter isso, pessoas que dedicam a vida para produzir, seja vídeo, seja material. Eu tenho alguns sonhos também para o futuro, ainda sou jovem, mas quando Deus me chamou, assim, desde muito pequeno, de uma forma muito peculiar, muito diferente, assim, muito, eu costumo dizer, até estranha, diferente, né? Estranha aquilo que não é comum. Sim. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração é a paixão pela escrita, né? Eu tenho na minha vida a paixão pela pregação, pela exposição da palavra, é algo que assim me marca muito e eu vivo para isso. A minha família, a minha esposa, nosso ministério é isso, é amar a palavra, ensinar a palavra, gerar paixão pela palavra nos outros. Foi o que eu falei para você, né, nos bastidores. Quando eu olhei para você e ouvi você, né, o Ícaro também, Sim. Eu falei, esses caras são fora da caixa. Né? Esses caras têm uma graça diferente, né? E isso aí é notório. Né? Louvado seja Deus. Isso é notório. E aí, uma das coisas também que Deus colocou no meu coração é a paixão pela escrita. Né? Sim. Eu tenho algumas, não lançadas ainda, mas algumas coisas que eu projeto assim para o futuro, um futuro até recente, e eu acho muito lindo pessoas se dedicarem a produzir. Né? Nessa era digital, é claro que a gente consegue, de uma forma mais fácil, alcançar as pessoas gravando um vídeo até, mas o livro também é algo muito, muito impactante, muito abençoador. E a nossa geração que não sabe tanto ler, eu falo da minha, né? Essa geração um pouco mais digitalizada, que não sabe às vezes o que é segurar um livro nas mãos, não consegue parar um mês e folhear um livro e ler 200 páginas, acha muito. Então é muito importante também a gente ter esse acesso, ter esses homens de Deus ainda hoje produzindo conteúdo. A gente fala muitas vezes do Brasil, já falei muitas vezes, a gente vê muitas coisas ruins, até que mancha a igreja, que escandaliza, muita falsa coisa, um evangelho muito distorcido. Mas, por um outro lado, eu fico muito feliz, o pastor, porque eu vejo quanta gente boa no Brasil. Sim, e esses últimos dias, nossa Deus, Deus tem revelado. Quantas pessoas assim espetaculares, incríveis. Demais. No nosso Brasil, que Deus tem levantado nesse tempo aí fora. A gente tem exemplos que vem carregando gerações. Eu falo muito do Hernando Dias Lopes, que é uma inspiração para mim. Ele é um mestre, né? Nossa Deus. A gente olha para um quadro às vezes manchado, um evangelho falso, uma teologia da prosperidade, a gente vê sincretismo em nome de Deus, coisas que distorcem, desentoam da Bíblia, mas a gente vê também, sabe, algo muito carregado de conhecimento, de vida de Deus, de piedade, e isso para mim me marca muito. Eu gosto de conversar com as pessoas que eu admiro, eu gosto de estar perto, e às vezes a gente tem pessoas que a gente ouve de longe, mas quando você está perto é diferente, você não tem aquela graça, você não vê aquela graça que você viu de repente num vídeo, aquela unção, você não vê que não é tão real. Porque às vezes pode até ter conhecimento, mas não tem piedade, sabe? Não tem vida de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque por muito tempo a igreja, ela substituiu o caráter pelo dom. Né? Substituiu os frutos pelo dom. Quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, as pessoas já pensam em dons, e falar em línguas, e curar, e cantar, e pregar. Para o senhor, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ser cheia do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito. Sim. Né? E as ramificações do fruto. Você vê que quando a Bíblia fala do fruto, ela não está falando dos frutos. Sim. Né? De forma cada um. Não. É o fruto do Espírito. E esse fruto gera o quê? Paz, mansidão, domínio próprio,
amabilidade, né? Então, a pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que fala em língua. Isso é um dom e que nem todos vão ter, Sim. né? Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem habilidade em amar. É uma pessoa que tem o fruto. Eu sempre falo que Jesus tem vários, mas o que eu amo é quando a Bíblia diz que ele é manso e humilde de coração, Sim. né? Então você tem mansidão, você tem humildade de coração, você tem habilidade em amar, você é cheio disso aí, irmão. Você tem um domínio próprio e não um domínio próximo, né? Sim. Tem muita gente que Legal. quer dominar o próximo, mas ser cheio do Espírito é você ter o domínio próprio, né? Então, para mim, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que você consegue enxergar nela esse fruto, né? Esses atributos que só Deus ele pode gerar em nossas vidas. Então, o falar em línguas é um dom, como cantar é um dom, né? Mas o fruto mesmo, ser cheio, é ser cheio do fruto do Espírito. Amém. E como o senhor falou, é algo completo, né? Isso. Tem as ramificações, não é? Eu tenho um fruto e não posso ter o outro. Não tem como. Claro que vai sendo produzido Isso. algumas. É gerado. Como se fossem sementes, né? Vai sendo Sim, gerado em sim, nós sim. e tal. Muito, muito bom. E você vai alimentando o fruto e à medida que você vai alimentando, vai crescendo, né? Sim. Vai crescendo aquilo que de fato é o fruto do Espírito. Sim. É a presença do Espírito. Mas se você não alimenta, irmão, não tem como você ter uma coisa... Não, eu sou bom em dominar a mim mesmo, mas eu não sou tão bom em amar, né? E as pessoas precisam entender isso, que é na mesma medida, né? Amor, por muito tempo as pessoas acharam que era um sentimento. Sim. Eu amo o pastor Natan se eu sinto em amar, né? Eu amo até que ele me ame, até que ele não me decepcione. Só que amor é mandamento. O próprio Jesus diz isso, né? Ame os vossos inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Então, quando você é cheio do Espírito, quando você tem o fruto do Espírito, você ama, independente se a pessoa te ama ou não. Não é o que você recebe, é o que você tem. Então, ser cheio do Espírito Santo, biblicamente falando, né? A verdade é essa. Amém. Por que eu falei isso? Porque às vezes a gente confundiu muito, né? Sim, os dons sim. pelo fruto. E às vezes muita gente tem muitos dons, mas não tem fruto. Sim. Né? E a gente acaba substituindo às vezes por achar um dom muito especial, Sim. uma pessoa muito top. E alguém me fez uma pergunta esses dias, o pastor, e perguntou: poxa, por que a gente vê tanto escândalo às vezes na igreja, né? Por que a gente vê tanta notícia, tanto homem de Deus, tanta coisa que acontece às vezes na igreja, por que tanto escândalo? Eu disse para essa pessoa assim: olha, enquanto nós valorizarmos mais os dons do que o fruto, os escândalos não cessarão. Né? Enquanto a gente valorizar mais aquilo que a pessoa pode fazer para Deus do que aquilo que ela é em Deus, sempre vai ter escândalos. Né? E que a gente possa realmente voltar para esse entendimento de que fruto é aquilo que eu produzo por meio do Espírito Santo em mim, pela ação do Espírito. Não o que eu faço, eu posso fazer o que for. Aliás, um dos textos que mais me choca na Escritura, de toda a Escritura, é Mateus 7. Quando eu li a primeira vez Mateus 7, eu falei: meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Porque é Jesus falando, dando um diagnóstico muito forte. Ele diz assim: olha, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Primeiro, a gente já tem uma primeira informação: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor. Para alguém dizer Senhor, Senhor, ela reconheceu que ele é Senhor. Né? Tem já um nível de intimidade ali, de relacionamento. Aí ele diz assim: naquele dia muitos, não pouco, muitos virão em teu nome, dizendo: Senhor, em teu nome falamos em línguas estranhas, curamos, expulsamos demônios, enfermos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Esse texto é chocante, porque essas pessoas fizeram coisas que talvez eu nunca vou fazer na vida, né? Curaram enfermos, quem sabe ressuscitaram pessoas, falaram em outras línguas. Mas Jesus simplesmente disse: eu não conheço vocês. E a tradução desse apartai-vos porque eu não vos conheço é: apartai-vos porque fizeste tudo que eu não queria que você fizesse. Sim. Né? Então, quando eu faço aquilo que ele não quer, eu não conheço de fato. E ainda que seja para ele. Ainda que seja para ele. Saulo fez tantas coisas para Deus, em nome de Deus. Em nome de Deus. E quando ele se converte, ele viu que não era para Deus. Sim. Ele só usava, né, em nome de Deus, achava que era para um Deus. Mas depois que ele se converteu, aí ele viu que de fato quem Deus era.
Amém. A ponto do fruto ser tão gerado na vida do cara que ele fala, já não vivo eu, né? Sim. É incrível, né? Considera incrível. tudo como perda. Tudo como perda. Comparado a esse É conhecimento. verdade, é. E isso é muito sério. E a gente precisa, até nas nossas pregações, na nossa forma de pensar a igreja, para que as pessoas não associem fruto com dom, né? Isso. Para que a gente isso. não veja mais essas coisas que a gente vê, infelizmente. E que tem uma verdade bíblica também por trás, cumprimento da palavra, né? Sim. Pastor, a gente faz aqui um bate e volta, né? Eu falo uma palavra e aí o senhor fala, não sei se você já acompanhou aqui, outro convidado fazendo, mas a gente... Ah, tá bom. A gente fala uma palavra e a primeira coisa que vier no seu coração, a primeira coisa que você sentir ao ouvir essa palavra, o senhor então fala a primeira palavra. Vai lá. Tá certo? Família. Meus filhos e esposa. Igreja. Cristo. Jesus. Minha vida. A Bíblia. Minha prática de fé. Tudo para mim. Amém. A Bahia. A Bahia. Lugar maravilhoso. Tucano. Tucano. Cidade onde o Senhor usou para reescrever minha história. Amém. A música, que a música representa para você. Com Deus, para Deus e por Ele é tudo. Amém. Agora, nesse finalzinho, o pastor, para a gente já caminhar para o fim, falar um pouquinho de música. Assim, hoje a gente vê também músicas que não glorificam a Deus, né? Músicas que colocam o homem no centro, músicas que são antropocêntricas e que às vezes foge do sentido que é louvor. A palavra louvor é elogio. Tem um sentido de elogiar, engrandecer a Deus. E as canções antigas tinham mais esse propósito. Hoje as canções é eu, você vai, você pode, você vai conquistar. Como você vê isso, essa mudança de repente? Eu vejo, na verdade, eu enxergo isso como se tivesse sido vendido aquilo que de fato deveria ter permanecido, né? Eu vejo que as músicas cristocêntricas, elas nos levam a uma dimensão. Sim. Ontem aconteceu algo interessante na nossa igreja, 10 anos já. Ontem nós começamos a cantar e nós cantamos uma música do Morada, né? Que é aquela, tudo está preparado aqui, a casa, os filhos e tal. E depois nós cantamos aquela Estamos de Pé, e eu fiz mais uma outra, e depois a gente começou a cantar, né, as canções antigas. Ele Exaltado, aquela... umas canções bem antigas que na hora vai acontecendo. E quando terminou ali aquele momento do elogio ao Senhor, né, a adoração ao Senhor, eu fui pegar a Bíblia para pregar, o celular, né? Deus falou, não quero que você fale. Hoje o culto foi marcado só por isso. Por aquilo que o povo precisa entender. Que não é... Eu sei que nós precisamos, às vezes, colocar alguém para cima, né? Dizer, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas tem dias que é como se eu ouvisse Deus dizer assim, canta para mim aí uma canção, mas que fale de mim, que eu seja o centro. E foi o que aconteceu ontem, cara. Quando a gente acabou de cantar, eu procurei minha filha, ela estava no chão, eu procurei o meu filho, ele estava lá no banquinho chorando, eu procurei o baterista, tinha sumido, estava lá na bateria, eu procurei o tecladista, estava com a mão na cabeça. Eu olhei para a igreja e falei, cara, que é isso? Então, assim, foi um momento que a gente, sabe, é como se Deus falasse assim, hoje eu só queria isso de vocês, só que vocês me elogiassem. E foi assim um culto lindo, e eu acho que eu dou graças a Deus, né? Porque os meus filhos, eles são apaixonados por isso. A Sara, então, ela busca canções antigas, Rebanhão,
Carlinhos Félix, né? Ademar de Campos. Nossa, Ademar, eu ouço até hoje. Asaf Borba. Asaf né? Borba. Então, assim, foram pessoas que... Nós estamos o Júdice de Oliveira, David Keelan, né? Cirilo, Sim. né? Ontem, quando a gente cantou Poderoso Deus, nossa. Né? Então, assim... ela busca muito isso, resgatar isso. E hoje a gente vive esse resgate, né? Eu sempre digo, poxa, a igreja, ela não deveria ter perdido esse viés, ela deveria ter continuado, Sim. né? Homem de Guerra, Jeová, músicas que mostra de fato quem é Deus. A beleza, a grandeza, Leão da tribo de Judá, sim, né? Nosso general em Cristo. Oh, nossa, então assim, a minha visão, a igreja não deveria ter perdido isso. Amém. E pra gente finalizar, um pedido aí especial que foi de alguém aí, faz uma capela pra gente aí, pastor. Eu só quero agradecer aqui, posso agradecer, né? Sim, a gente... Primeiro a Deus por ter nos permitido essa oportunidade mais uma vez, a você e a Ícaro pelo convite, né? Sim. Eu sempre digo que Deus não nos apresenta apenas amigos, né? Mas Deus, ele gera aliança. Sim. Né? E nós temos uma aliança Amém. com Cristo, temos aliança um com o outro. Eu quero agradecer a Casa das Ideias, né? Que tem sido assim um canal de bênção. Fiquei muito feliz quando soube que vocês iam fazer esse podcast em relação à Bíblia, na palavra. Falei assim, cara, que show! Amém. Louva a Deus pela vida do esqueci o nome. Kainan. Isso, do Kainan, né? Que Deus continue abençoando a todos os envolvidos. Tem também aqui alguns patrocinadores que têm caminhado junto comigo nessa jornada, que é o The Lucas Stories, né? Sim. O Rafael. Roupa é com cara. Tem o Jailson Pintura e Elétrica e tem a Rio Car Auto Center, né? Que fica aqui nas margens da 116, no posto JJ. Sim. Esse pessoal aí tem sido um povo de Deus aí que tem Amém. ajudado muito nessa caminhada, né? E quero mandar um abraço para minha esposa e meus filhos e a todos da igreja que vão assistir, que estão assistindo aí. Benção. E para Kainan, ele pediu para a gente cantar aqui uma canção, e eu quero cantar Hino da Vitória. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Sobre as águas tu passares, não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória, do outro lado canto. Louvado seja Deus. Maravilha, maravilha. Gente, é isso, viu? É nesse clima que a gente se despede de você nesse episódio, com a certeza de que você foi muitíssimo abençoado. Eu também fui aqui, conhecendo um pouco mais do pastor Fábio. Redes sociais dele apareceu aí, você pode seguir o Instagram, o nosso também. Curta esse vídeo, compartilhe, envie para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Pastorzão, mais uma vez, obrigado, viu? Amém, meu irmão. Tamo junto. Sempre. Deus abençoe. É isso. Deus abençoe. Forte abraço.